Bom, pessoal, eu sou Guilherme Carrulo, CEO da MXM Sistemas. Eu estou aqui para mais uma edição do Pod MXM. E hoje eu trago para vocês um convidado muito especial, o nosso CTO, Rafael Terra. Para fazer essa primeira apresentação, nada melhor do que eu próprio para falar para vocês. Oi, sou Rafael Terra, sou o CTO da MXM Sistemas. Já trabalho aqui na MXM há 22 anos, fazendo 23 anos agora em 2025. Entrei na MXM como programador júnior 1. Tive bastante experiência em relação à construção, o que é um RP, como ele é montado desde seus primórdios, desde o início. E hoje eu estou como CTO da MXM Sistemas. Estou aqui para falar um pouquinho sobre assuntos de tecnologia com o Guilherme. Ele está tímido ainda, mas durante o decorrer aqui do nosso bate-papo ele vai soltar, porque ele agora é um cara que domina os palcos, é um cara que já fez uma apresentação brilhante lá no portal RP Summit, lá em São Paulo. Então é um cara que, se vocês não conferiram, vale a pena conferir. Acho que é muito legal para vocês ficarem por dentro, para saber um pouco mais. Mas, para a gente poder trabalhar e a coisa acabar com esse bate-papo, Rafael, hoje se fala muito em compliance e aliado à estratégia da empresa e às questões tecnológicas. Quais são os maiores riscos enfrentados pelas empresas que não priorizam o compliance na sua estratégia tecnológica? Guilherme, essa palavra compliance ela é muito vasta, ela é muito ampla. Quando a gente vai olhar sobre o que é compliance, quando a gente começa na questão do RP, a gente entende que compliance é a segregação de função, uma pessoa não poder fazer a operação da outra, ter o registro. Mas você, quando vai ampliando esse horizonte, você começa a entender que compliance é muito mais. É muito mais do que só o sistema, né? Hoje eu falo que compliance é tudo que é combinado. Tudo que você tem combinado de segurança da aplicação, de informação, como aquelas informações vão ser colocadas dentro do sistema, como vão ser trabalhadas. Então, compliance é tudo. Compliance vem desde o processo como você inicia o seu processo de desenvolvimento até a fase final, até a operação do usuário. O que o usuário, de fato, vai fazer com aquela informação. Muito bom. Realmente é um tema assim, bastante amplo e bastante difícil de abordar, né? E a gente sabe que o tempo todo ela vem sendo mudada, vem sendo transformada e principalmente regulamentada. E de que forma assim, as regulamentações recentes trazem impacto às decisões tecnológicas de médias e grandes empresas? Novamente, Guilherme, compliance é tudo, né? Quando a gente fala de compliance, a gente fala muito do mercado financeiro. Inside trading, informações privilegiadas, tudo isso são regras de compliance. Tudo isso são regras que são abordadas, têm que ser trabalhadas em relação à segurança da informação. Acho que não só as regulamentações recentes, eu acho que as regulamentações antigas, também por tudo que aconteceu no mercado de forma geral, impacta no compliance. A gente estuda 10 anos de tecnologia, aí depois começa a falar sobre relações humanas, sobre gestão de pessoas, e aí você precisa dar um próximo passo, que é falar com essas pessoas. Então, esse é um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo, né? É difícil relaxar aqui, ficar tranquilo, é um trabalho psicológico, de comunicação verbal, não verbal, bem complicado. A gente vem, acho que nossa equipe de marketing vem colocando desafios aí, eu venho buscando melhorar essa comunicação, essa apresentação. Acho que é um processo de evolução, Rafael. A gente que vem muito da área técnica, é natural a dificuldade de interagir com o público, com o nosso cliente e com o nosso colaborador, mas você tem se saído bem. Fica tranquilo que você sabe tem qual se é saído legal? bem. Quando você coloca numa sala de reunião com diversos CEOs, CTOs, falando sobre compliance, regra, tudo que a gente entrega para essas empresas sobre questão de segurança, tecnologia, é muito fácil.
é muito fácil você falar, aquilo flui, aquilo vai. Você está na sua Às zona vezes de não- conforto. A minha zona de conforto é fazer sistema. Aqui com as câmeras é mais difícil. A minha zona de conforto é fazer sistema. Para muita gente isso é difícil, né? Para assim, a experiência, tudo que a gente montou, trabalhou em relação à aplicação, isso se torna fácil. Às vezes o que é difícil para um é fácil para outro. E essa evolução de falar, de apresentar, olhar na câmera aqui, é algo que eu venho trabalhando bastante, porque é necessário falar o que a gente faz, né? Porque a gente faz muito bem. Segurança, funcionalidade, atualização tecnológica, isso é o que a gente está muito acostumado. Você falou aí de alguns pontos aí. Então, quais são os principais recursos tecnológicos indispensáveis para uma boa estratégia de compliance empresarial? Novamente, Guilherme, quando você fala em compliance, você não foca só em tecnologia, você foca em processo. Porque a gente vê aí, em relação a vazamento de informação, novamente, quando você tem isso voltado no sistema, sempre é alguma coisa obsoleta. Quando você fala de compliance, você fala de segurança de dados, de privacidade de dados, quando você fala de vazamento de dados, certamente quando você vai analisar, é uma pessoa que tinha o acesso à sua plataforma sem uma duplo fator de autenticação, você utilizava componentes defasados. Existe um nome que eu gosto sempre de falar, chamado dívida técnica. Parece muito simples, dívida técnica parece ser muito simples. Alguma coisa que você tem que investir e evoluir. Tá? E normalmente é nessas dívidas técnicas que os ataques ocorrem. Quando você usa um componente, quando você usa um software, quando você usa uma tecnologia defasada que pode ser explorada, aí é que você está quebrando o seu compliance. Como eu disse no início, compliance é tudo que é combinado. E o combinado com a gente é ter a segurança da informação. Então, a gente precisa, no mínimo, garantir que os dados dos nossos clientes não serão vazados. E isso é uma coisa que a gente faz muito bem, tá? Faz muito bem. A gente já tem aí só de cloud, eu posso contar 15 anos, dentro do Web Manager são 10 anos operando no MXM na cloud, puramente web, e nós até hoje não tivemos nenhum caso confirmado de vazamento de dados. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a gente investe muito nisso. Né? Não existe hoje um servidor nosso, que uma conta de um ambiente cloud que não tenha seu duplo fator de autenticação. Isso é básico, tá, Guilherme? Ter o duplo fator é básico. É chato. Você, toda vez que você vai acessar sua aplicação, tem que pegar o celular, tem que pegar seu token, aplicar ali, conectar, colocar sua senha. Isso é chato. E é difícil de convencer algumas pessoas, né, que é necessário. Eu sei que eu fui o último a ser convencido. Sei dessa parte toda. O Ricardo já esteve aqui com a gente. Já me falou isso tudo. Você não precisa repetir. Mas o básico bem feito nos proporciona essa segurança. Não você discute muito de regra de segurança, né, ou aplicação do OWASP, todas as tecnologias, atualizações, procedimentos, mas você sabe o que resolve? É fazer o básico muito bem feito. É você se preocupar, sim, quais são as contas, que tipo de privilégio, como é que você acessa, acompanhar esses acessos, quem fez, o que fez. Isso é compliance. Você conseguir proteger e auditar, monitorar, acompanhar se aquilo que está sendo feito a pessoa pode fazer, se não pode fazer. Então, eu acho que é muito por aí. Você fazendo o básico muito bem feito. O nosso RP, quando você olha o nosso RP, ele parece muito complexo. São mais de 4 mil funcionalidades. A gente roda na AWS, a gente roda na Azure, a gente roda na OCI. A gente já viu nossa aplicação rodando na Azure com alguns tipos de banco de dados. Então, o nosso sistema ele roda em todas as clouds. Por quê? Porque ele é muito simples de se operar, de se instalar, de se configurar. Por quê? Porque a gente faz o básico. Né? Às vezes, quando a gente vai falar sobre algumas auditorias, algumas empresas de segurança que vêm com aquela quantidade de ferramentas para auditar, olhar como é que é a cloud, que tipo de segurança que a cloud provém para a gente fala, olha, a gente usa o básico, a gente usa o feijão com arroz. Mas esse básico muito bem feito. Nosso sistema ele é simples de ser instalado e configurado. É a nossa marca, né? A simplicidade é a marca da MXM, a gente adota isso há muitos anos. Mas não quer dizer que simples seja um ponto para a insegurança. Por quê? Porque a gente faz o básico muito bem feito.
A gente faz a cartilha de boas práticas muito bem feitas, né? Então, a gente troca as credenciais, troca os acessos de forma recorrente. Acho que isso aí trouxe para o mercado de tecnologia, para o mercado de RP, essa referência da MXM, não só como uma empresa com um RP simples, mas simples e seguro. A nossa segurança é o nosso guia principal. Você está falando muito do nosso sistema, fala muito de RP, né? Então, queria te perguntar o seguinte: como a escalabilidade de um RP pode impactar na capacidade da empresa em se adaptar às novas regulamentações nessa linha do compliance, da segurança? Como é que você vê isso? A gente sempre tem que adotar 2 pontos muito importantes na área de tecnologia, principalmente na área de SaaS, que é o nosso mercado: escalabilidade e resiliência. Resiliência é você suportar tudo que acontece fora. É você conseguir suportar um aumento de carga, um ataque, que por mais que a gente evite, trabalhe, a gente tem que estar preparado para isso. O sistema tem que ser resiliente e o sistema tem que ser escalável. Ou seja, quando você olha essa palavra escalabilidade, não é só dar mais recursos quando o sistema precisa. Isso a gente também faz muito bem. A nossa aplicação ela cresce de acordo com a operação. Mas escalar é também você compor, é você conseguir introduzir novas funcionalidades sem necessariamente refazer ou reconstruir, né? A gente troca, diria que quase que diariamente, a gente revisa nossas políticas de segurança e aplica correções nessas políticas quase que diariamente. Então, escalar é você conseguir fazer melhor sem mudar a sua base. A base ali inicial ela continua, mas você entregar uma solução de rastreabilidade melhor, uma solução que vai proteger seus dados de forma melhor, a gente conseguir trocar as credenciais de bancos de dados, rotacionar todas as senhas. Isso, quando você vai olhar lá o padrão de segurança da informação, e quando você vai olhar pesquisas de mercado, quando a gente vai entender por que aquele site foi invadido, por que aquela empresa foi invadida, porque ela mantinha aquela senha do banco como 1, 2, 3. Isso existe. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi empresas utilizarem a senha 1, 2, 3 com o dado principal. Eu já consegui acessar uma vez uma base de produção com uma senha simples. Eu não acreditei, eu achei que era base de homologação, né? E base de homologação não é porque uma base é de homologação que aquela base não precisa seguir regras de compliance. Isso é uma coisa muito importante. Às vezes as empresas criam dezenas de barreiras para a base de proteção, da base de produção. Mas esquece a base de homologação. Você entrega a base de homologação para um desenvolvedor que coloca essa base de homologação no OneDrive, numa pasta pública, essa pasta indexada e as informações estão lá. Então, compliance são as regras básicas. Então, mas voltando à questão da escalabilidade, é você conseguir encaixar novas pecinhas, o sistema ser modular, escalável, para que você entregue novas features de segurança, novas features que vão te proteger de qualquer tipo de invasão, sem necessariamente reconstruir. Você não precisa trabalhar com atualizações tecnológicas disruptivas para garantir a segurança da informação do seu software. Você precisa manter um processo contínuo de atualização do seu pacote, da sua estrutura, para que garanta a segurança da informação. E onde é que entra a arquitetura nisso tudo? A arquitetura de um sistema torna a solução mais eficaz ou menos para atender essa demanda de compliance? E eu sei que a gente investe muito nessa área também. O nosso diretor de operação ele fala que eu vivo num parquinho de diversão, né? Eu vivo tudo que é legal na área de tecnologia, porque hoje eu não atuo diretamente na operação. Às vezes tem alguma dificuldade ou algum trabalho para fazer dentro da área de operação, eu apoio no meu time, eu sou técnico, né? Sou um bom programador também, e eu atuei muito na área de operação, às vezes quando eu preciso ajudar, mas hoje a minha vida técnica, além da gestão do time, é cuidar da arquitetura da aplicação. Hoje eu cuido muito da área de segurança, junto com o Ricardo, que fez a entrevista aqui no passado, excelente entrevista do Ricardo, por sinal, e a gente trabalha em conjunto com a segurança da informação.
E hoje eu também atuo como o gestor da área de arquitetura. Por que esse parquinho de diversão? Porque é ali que vem todas as novidades, tudo que vai ser entregue para o mercado, todas as coisas tecnológicas, tudo que é novidade sai da área de arquitetura. Isso foi um grande desafio, tá, Guilherme? Hoje, quando você vai no mercado falar de arquitetura, toda empresa tem uma área de arquitetura. Isso não era assim há 10 anos atrás. Tá? E a gente já usa esse modelo de uma área de arquitetura há mais de 10 anos. Antes de falar em cloud, antes de falar em tanta segurança de ERP, a gente adotava um modelo de ter uma área só pensando na evolução do produto. Então, hoje a gente atua com um time que o tempo todo ele está pensando em o que eu tenho que fazer de tecnologia para garantir a segurança da aplicação sem atualizações disruptivas. Não adianta nada eu entregar hoje, olha, a gente tem uma solução tecnológica aqui fantástica que tem nível de segurança padrão, ou ASP top 10 lá, resolve tudo de forma ótima, mas eu não consigo entregar para o meu cliente. Por quê? Porque eu tenho que reimplantar, eu tenho que refazer. Então a gente evita muito essa palavra re. Tá? A gente faz, a gente não refaz, a gente não reimplanta. Então a gente precisa sempre estar pensando como eu entrego novas funcionalidades, como eu garanto um ciclo contínuo de entrega de valor, não só de funcionalidade, mas também de segurança, de forma contínua. E aí acho que é esse o papel da área de arquitetura. A área de arquitetura ela está para definir as boas práticas, as melhores práticas, para entregar as novas features que são tecnologicamente avançadas, mas sem desfazer todo o nosso histórico. Porque nós temos um produto, falo sempre que o RP, principalmente RPs como o nosso, que tem muitos anos de mercado, eu chamo eles de transatlânticos. Eles são difíceis de manobrar. Contato que não seja o Titanic. Não. São transatlânticos tem de uns cruzeiro. aí por aí que são. Não. O nosso já está aí no mercado navegando há muitos anos de forma contínua, nunca afundou. Então a gente... Então a gente tem um transatlântico, a gente tem realmente uma embarcação muito grande que tem mais de 2.500 telas. Eu fiz uma contagem há pouco tempo, são 28 milhões de linhas de código. Aí, uma conta simples, se a gente dividir desenvolvedor por linha de código, a gente tinha mais de 400 mil linhas de código para cuidar por cada desenvolvedor. Então, como é que você garante o tempo todo segurança em relação a essa aplicação? Através de padrão. E quem define padrão? A área de arquitetura. Tá? E apesar da gente ter um transatlântico, um barco muito grande, a área de arquitetura precisa pensar como um barco a motor. Ela precisa ter manobras muito rápidas. Eu preciso mudar o rumo porque tem uma tendência tecnológica, outra tendência tecnológica, que eu preciso seguir esse caminho. Uma vez que a área de arquitetura define lá qual é a regra do barco a motor, essa regra é aplicada no nosso transatlântico. E aí ela segue uma viagem de cruzeiro. Então, por exemplo, a nossa primeira versão da aplicação web, nós começamos em 2011 com a área de arquitetura. Ela só foi entregue ao mercado em 2015. Então foram 4 anos de estudo, de pesquisa e desenvolvimento para realmente fazer o melhor produto naquela época. E em 2019 a gente fez isso de novo. Definiu um novo padrão que vai nos guiar aí pelos próximos pelo menos 10 anos. Então acho que a arquitetura do software tem tudo a ver com compliance. Mas ela não pode ser tecnologia somente por tecnologia. Isso é um ponto fundamental que eu coloco junto com o meu time, porque analista, desenvolvedor, arquiteto também adora inventar, né? Sai uma tecnologia nova, ele quer aplicar, vamos implementar IA dentro da solução, vamos implementar filas, gerenciamento, filas... Então, você tem uma quantidade de uma sopa de letrinha tão grande, e eu preciso o tempo todo falar, gente, vamos fazer o básico, muito bem feito, rápido, vamos entregar valor, vamos entregar soluções tecnológicas, e nosso tema aqui, que é a compliance, que é a segurança aos nossos clientes, vamos manter essa linha? Então, a gente mantém essa linha do fazer de novo, o básico muito bem feito, mas definindo padrões. Um ponto muito importante, que nós já passamos por isso também, Guilherme, um passado muito distante, né? Que a área de tecnologia trabalhava em ilhas. Cada ilha fazia o software de uma maneira. Já há mais de 20 anos que a gente não faz assim. Todas as equipes trabalham da mesma forma. Quando eu faço entrevista para um desenvolvedor, eu sempre faço uma pergunta. Você é criativo? A resposta sempre é sim, sou muito criativo, gosto de trazer ideias novas. Então, talvez você não seja a pessoa para trabalhar com a gente. Por quê? Porque a gente precisa seguir regras. A gente precisa seguir um modelo de desenvolvimento. A criatividade é bacana? É.
A evolução bacana? Muito bacana. Mas a gente precisa fazer softwares que serão entregues e precisa ter segurança. E segurança, para que você tenha um controle de segurança, não tem uma outra forma senão desenvolver através de padrão. Você precisa ter uma metodologia, uma padronização, e a área de arquitetura é primordial para definir isso, porque senão cada desenvolvedor faz de um jeito. Vai cada um para um lado vai, e aí vai, é um desespero. E vai. A gente implementou há pouco tempo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, uma ferramenta para analisar o que tem no nosso código. Né? A gente tem um processo muito maduro de não coloco nada no nosso produto que não tenha sido conferido pela área de arquitetura. Isso tem sempre um double check. Alguém faz e alguém revisa. E nós implementamos uma ferramenta agora que ela é dedo duro. Então, se você passar alguma coisa que não está dentro dos nossos padrões, essa ferramenta vai me avisar para que a gente tome alguma ação. Então, novamente, segurança depende de padronização. Porque senão você teve um ataque, uma incidência, um backdoor, alguma vulnerabilidade. Se você tem um ponto de entrada, você resolve naquele ponto ali e já resolve uma parte do problema. Se você tem 50, esse é um problema muito grande. Aí... A gente está caminhando aí para o final do nosso bate-papo. Eu queria saber o seguinte: a gente fala muito hoje de IA, de automação. Quais são os principais benefícios que você enxerga de automação, de IA, dos processos de compliance nas empresas de grande porte? Eu queria falar sobre um ponto importante que, quando a gente fala de desenvolvimento de software, o pessoal usa muito o programador. Né? Aí depois o pessoal colocou a área que chama de dev. Aí depois o pessoal colocou a área de operação, que é a área de TI, né? A área de TI ficar na porrada com a área de desenvolvimento. E aí criaram um nomezinho bacana, que é uma cultura chamada DevOps. Né? E o DevOps veio para resolver um problema, que é que a área de desenvolvimento de sistema e a área de infraestrutura falem a mesma língua, porque no final a gente entrega SaaS, a gente entrega segurança. E um ponto aí muito importante é a área de segurança. Aí eles implementaram um nome mais bonitinho, que é DevSecOps. Tá? O que é o DevSecOps? É quando você coloca a segurança em primeiro lugar. Então, antes de você pensar em desenvolver um sistema, você tem que pensar qual é a camada de segurança para aquele sistema que você vai desenvolver. Onde é que você vai controlar a privacidade de dados? Como é que é a sua área de desenvolvimento? Quais são os padrões, não só de desenvolvimento de software e de entrega, mas quais são os padrões de segurança mínimos que a área de tecnologia precisa seguir? De novo, você só consegue isso através de padrão. Então, você implementa todos os padrões e você colocar a segurança como o guia principal do seu modelo de desenvolvimento. Tá? Em relação à automação, essa é uma discussão muito longa, Guilherme, muito complicada. Né? Eu vou ter que... não tem muito tempo para ficar discutindo. Mas... só uma palhinha, só uma palhinha rápida, 2 minutinhos. Porque quando você fala de compliance, de segurança e tudo, antigamente o DBA tinha a senha do banco. Né? E ali está tudo. O programador tinha a senha do banco. Era assim, muitas empresas utilizavam esse modelo. Né? A gente sempre lutou muito contra isso, mas era uma realidade. E quando você começa a implementar essa cultura dev, ops, segurança, um dos pilares é a automação. Eu luto, é uma luta assim, muito forte, que o DBA não precisa ter a senha do banco. Olha que maluquice, né? Porque a gente sempre entendeu que o DBA era aquela pessoa que olhava lá, conectava com o banco. E uma das estratégias que eu tenho, que eu adoto com o meu time hoje, é o DBA não acessa o banco. O DBA não pode acessar o banco. O DBA ele é uma pessoa que cuida da saúde do banco. Mas eu queria entrar aqui só para fazer uma query. Não pode. Não pode. Porque quando você dá o acesso a uma pessoa, você fica vulnerável àquela pessoa. E aquela pessoa pode tomar a ação correta ou a ação errada. Por isso que eu acredito e coloco como um dos pilares do meu time de tecnologia a automação. Então, hoje, o nosso ambiente cloud, alguns ambientes da MXM, não há pessoas envolvidas no processo de atualização. Então, é um robô. A senha do banco é conhecida por esse robô. Então, o robô, ele acessa, ele roda o script, ele atualiza a aplicação, não tem um humano para executar aquela operação. Então, eu acho que um dos pontos
fundamentais do compliance, regra de segurança e privacidade de dados é não dar a senha. Às vezes até quem antes era o guardião da informação, hoje nem ele mais tem que ter acesso àquela senha. Então, um dos pontos que eu mais luto é o DBA não pode ter a senha do banco. Parece que é uma coisa assim, não é lógica, né? O DBA é a pessoa responsável pelo banco. Teoricamente é o dono do banco. É o dono do banco, mas ele não pode ter aquele acesso. Por quê? Certo. Porque uma vez que ele tem acesso, ele pode trazer... Nem eu quero ter senha de nada. Por mim, eu nem logava no sistema. Mas isso isso aí é uma tendência, né? Um dia os usuários não vão usar mais sistema. Mas também não pode ser assim, porque a gente vive disso. Mas o nosso antigo CEO fez uma apresentação que é o fim do RP no RP Summit. O fim do RP não é verdade, não. O RP não vai acabar, não. Mas o RP vai ser muito automático. Então vai ser muito automatizado. É o que a gente vê. Quando a gente fala de IA, quando a gente fala de automação, tudo isso é você tirar pessoas do processo e a automação ela vai ser a linha base, né? Então, a automação vai atualizar o sistema, a atualização vai criar um ambiente, a automação vai destruir o ambiente. Então, eu acho que eu coloco que a automação, tanto da parte de desenvolvimento quanto da parte de operação do sistema, ou seja, o usuário usar menos o sistema e o sistema conseguir gerar a informação que ele precisa através do quê? Ferramentas de inteligência artificial e ferramentas de automação. Então, um dos pilares, no meu ponto de vista, de segurança da informação é automação. IA ainda tem muita discussão, Guilherme. Aí a gente marca um próximo... IA tem muita discussão, porque a privacidade de dados junto com IA são coisas que não combinam hoje em dia. Você não tem IA com privacidade. E você não tem IA se você tiver privacidade. É muito difícil trabalhar com a privacidade quando você usa ferramentas de inteligência artificial. E a nossa vida, né? Manter o dado do nosso cliente seguro. O que não quer dizer que a gente não esteja usando a IA para outros processos e outras atividades. Mas isso a gente vai marcar um novo um novo episódio, que a gente já está sem tempo, a gente precisa concluir. Então, queria te agradecer muito por esse bate-papo, acho que ficou bastante claro. E a gente continua aqui à disposição de todos. Caso alguém queira ir nos procurar, você agora que é um showman, você domina esse... Serei. Já é. É uma evolução, pessoal, mas é isso. Bacana, assim, muito obrigado aí por esse tempo de apresentar a nossa ideia em relação à segurança da informação. E vamos trazer mais conversas sobre IA, sobre agente de RP. Acho que é um assunto assim, muito discutido no mercado de tecnologia. E tem muito marketing, tá? Tem muita coisa assim, mas tem muita coisa bacana de tecnologia também funcionando. E a gente tem investido pesado em relação à automação de processo e agentes de automação que certamente tomaram decisões aí, implementaremos a IA como um dos pilares da evolução do nosso RP. Tá bom. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Você curtiu aí mais um episódio do Pod MXM, fique de olho nas nossas redes, no Instagram, LinkedIn, e siga nos acompanhando. Obrigado.